Nesse vídeo, a gente vai falar sobre emparelhamentos em grafos bipartidos. Bom, vocês já viram o que são grafos bipartidos. Um grafo é dito bipartido se a gente pode particionar, né, separar o conjunto de vértices deles em dois conjuntos, que a gente chama em geral de A e B, né, e as arestas, elas só ligam vértices de A a vértices de B. A gente sabe que grafos bipartidos têm muitas aplicações no mundo real, né? Aqui tem algumas delas. Trabalhador e tarefa. Então, no conjunto A, eu tenho os trabalhadores, no conjunto B eu tenho as tarefas, e eu vou adicionar uma aresta se ela liga um trabalhador a uma das arestas, uma das tarefas que ele pode realizar. Um outro exemplo similar é professor e disciplina. Eu tenho no conjunto A um conjunto de professores, no conjunto B um conjunto de disciplinas, e cada aresta vai ligar um professor a uma das disciplinas que ele pode ministrar. Bom, mais alguns exemplos. Alunos e cadeiras. Então, você chega na sala de aula, eu tenho um conjunto de alunos, eu tenho um conjunto de cadeiras, mas cada aluno gosta de sentar em algum lugar específico por causa do ar-condicionado, proximidade do quadro, distância do quadro. Então, as minhas arestas aqui vão ligar um aluno às cadeiras que ele gostaria de sentar. Eu tenho também pesquisador e artigo. Então, quando a gente olha para a ciência, eu tenho uma infinidade de pesquisadores e uma infinidade muito maior de artigos. Eu posso ligar cada pesquisador aos seus próprios artigos. Tá? E aí, como frequentemente um artigo tem mais de um autor e um pesquisador tem mais de um artigo, né, você tem graus bastante grandes aí. Tá bom? Bom, o que é o emparelhamento? O emparelhamento é o tópico da aula de hoje. O emparelhamento em um grafo G é um conjunto de arestas, tal que cada vértice é incidente a, no máximo, uma aresta. Tá? Então, emparelhamento, eu vou usar a letra M de matching, e eu vou prestar atenção nessa propriedade. Eu vou selecionar as arestas de um grafo de forma que cada vértice é incidente a, no máximo, uma aresta desse conjunto M. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação. Veja só, nas figuras eu vou representar só as arestas de emparelhamento por uma aresta dobrada. Elas não são duas arestas aqui, a gente não está falando de multigrafos, tá? É só uma forma diferente de representar uma aresta para ser mais visual para a gente na hora de olhar para o emparelhamento nesse grafo, tá bom? Então, de novo, não são duas arestas em cada segmento desse. É só uma forma padrão na literatura da gente representar emparelhamento, ok? Então, quando eu olho apenas para as arestas do emparelhamento, acho que vocês podem ver aqui, ela induz um subgrafo com grau no máximo 1, tá? Então, esse vértice aqui tem apenas uma aresta do emparelhamento, esse daqui também, né? Esse daqui também, e assim a gente vai. Bom, como é que eu posso aplicar emparelhamentos nos exemplos que a gente viu anteriormente? Tá? Então, no trabalhador versus tarefa, um emparelhamento pode atribuir uma única tarefa a cada trabalhador. Tá? Então, eu vou ter algumas arestas, que são atribuições de trabalhador a tarefa trabalhador, e quando é um emparelhamento, cada tarefa está sendo realizada por um trabalhador e cada trabalhador está realizando apenas uma tarefa. Essa é a ideia. Professor e disciplina. Então, o emparelhamento vai atribuir um professor uma disciplina, de forma que, no final, cada professor está ministrando apenas uma disciplina e cada disciplina está sendo ministrada por apenas um professor. É claro que não é isso que acontece na vida real. Alunos e cadeiras na sala. Né? Cada emparelhamento vai atribuir um aluno a uma cadeira. Então, cada cadeira vai ser sentada apenas por um aluno e cada aluno vai sentar em apenas uma cadeira. Pesquisador e artigo, né? Cada emparelhamento atribui um pesquisador a um de seus artigos científicos. Você pode pedir para o pesquisador escolher qual é o seu melhor artigo, né? Qual é o seu artigo mais profundo ou mais longo, por exemplo. Tá bom? Não, nesse caso daqui, provavelmente não vai ser um emparelhamento. Bom, eu tenho duas definições importantes em termos de emparelhamento e elas têm nome parecido. Eu preciso que vocês prestem atenção na diferença dos nomes e na diferença dos conceitos.
tá? Um desses conceitos é maximal e o outro é máximo, tá bom? O emparelhamento em G, ele é maximal se não tem um emparelhamento M' que contenha M. Veja só, você está querendo crescer, suponho que você está rodando um algoritmo guloso que escolhe arestas para o seu emparelhamento. Em um determinado ponto, cada vértice já tem uma aresta do emparelhamento, você não consegue crescer mais, você não tem nenhuma aresta lá que você possa adicionar para aumentar esse emparelhamento. Quando você chega nesse ponto, você diz que o emparelhamento que você tem é maximal, tá? Note que isso não tem nada a ver com ele ser máximo. Então, o emparelhamento vai ser máximo quando não consigo encontrar um maior, né? Não conseguir encontrar um maior é diferente de não conseguir crescer aquele emparelhamento, tá bom? Às vezes, para eu encontrar um maior, eu tenho que jogar algumas arestas fora e escolher um conjunto de arestas completamente diferentes, mas ele vai ter mais arestas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um emparelhamento maximal, tá? Ele é maximal se eu não consigo adicionar mais nenhuma arestas a ele. Então, nesse grafo daqui, pausa um pouquinho o vídeo e tenta pensar por que esse emparelhamento é maximal. Nesse caso, até é fácil, tá? A gente sabe que cada emparelhamento, ele ocupa dois vértices, tá? Então, no momento que cada aresta do emparelhamento ocupa dois vértices. Então, no momento que eu seleciono aquela aresta para o emparelhamento, digamos essa aresta daqui, eu sei que esses vértices daqui, esse e esse, não podem receber mais nenhuma aresta. Então, meio que eu boto eles para fora. Se eu for fazendo esse procedimento, eu vou acabar chegando num grafo vazio, será? Tá? O que a gente percebe esse procedimento é que o tamanho de um emparelhamento é sempre no máximo metade dos vértices, tá bom? Esse é o motivo pelo qual esse emparelhamento daqui é maximal. Nesse caso, esse emparelhamento também vai ser máximo, tá? Eu não consigo encontrar um emparelhamento maior do que 3 arestas nesse gráfico, porque esse gráfico só tem 7 vértices. Bom, eu já dei algum spoiler antes, mas a gente vai dizer que o emparelhamento é máximo se não existe um emparelhamento maior, tá? Então, de novo, maximal é quando eu não consigo crescer ele, quando eu não consigo encontrar um com mais arestas e que contenha ele totalmente, né? Máximo é quando eu não consigo encontrar um com mais arestas, tá? Independentemente de conter ele ou não. Note que o nome é muito parecido. Esses dois termos, eles são termos muito mais gerais da matemática, tá? A gente usa frequentemente máximo ou maximal com uma dada propriedade, tá? Então, você, quando fixa uma propriedade, você gostaria de crescer um conjunto, né, sem violar essa propriedade. Então, no momento em que você cresce ao máximo esse produto, esse conjunto, né, ou no nosso caso, um subgrafo, um conjunto de arestas, né, você diz que ele é maximal, mas isso não impede de eu poder fazer uma modificação completa e encontrar um maior ainda, tá certo? Bom, será que todo emparelhamento máximo é maximal? A gente viu que maximal é um emparelhamento que eu não consigo encontrar um maior e que contenha ele, tá? Então, se eu tenho um máximo, é porque eu não consigo encontrar um maior. Logo, eu não consigo encontrar um maior que contenha ele. Então, sim, ele é maximal, tá bom? Mas será que o contrário é verdade? Tá? Será que todo maximal é máximo? E a resposta para esse caso é não. Às vezes, eu preciso fazer mudanças drásticas no meu emparelhamento para, né, remover algumas arestas e adicionar outras completamente diferentes para que eu encontre um maior. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um emparelhamento que é maximal e que não é máximo. Tá bom? Então, aqui você para o vídeo de novo e tenta entender por que ele não é máximo. Tá? Ou por que ele é maximal e não é máximo. Tá bom? Ele não vai ser máximo porque eu consigo encontrar o maior. Mas, para encontrar esse maior, eu tive que me livrar dessa aresta daqui, né? E para adicionar essas duas. Ok?
E, claramente, esse novo emparelhamento ele não contém o anterior, porque ele não contém essa aresta daqui. Bom, como é que a gente encontra um emparelhamento máximo? Encontrar um emparelhamento maximal é fácil, né? Eu escolho uma aresta, deleto os dois vértices do grafo, escolho outra aresta, deleto os dois vértices do grafo. Dessa forma, eu garanto que nenhum vértice vê duas das arestas que eu escolhi, porque eu deletei ele do grafo depois de escolher uma aresta. Tá? Num certo ponto, eu vou chegar num grafo vazio, e eu sei que eu não vou poder adicionar mais arestas ali, e eu paro o meu procedimento. Tá? Eu vou chegar no emparelhamento que é maximal. Tá? Mas como é que eu encontro o máximo? Tá? Será que tem um algoritmo bom para isso? Será que tem um algoritmo rápido? É isso que a gente vai ver nos próximos slides. Eu vou precisar definir alguns objetos para a gente seguir com o algoritmo, para a gente entender profundamente o algoritmo. Então, vejam direitinho aqui o tempo do vídeo, para depois voltarem e ver a definição com mais calma, tá? São 3 definições. Eu vou dizer que uma aresta de M ela é M emparelhada, tá bom? Essa é fácil. E eu vou falar agora dos vértices. Eu vou dar nomes especiais para os vértices. Tá? Um vértice incidente a uma aresta de M, a uma aresta M emparelhada, eu vou dizer que ele é M saturado. Tá? Ele está saturado, você não consegue usar ele para aumentar o seu emparelhamento. Já um vértice que não é M saturado, eu vou dizer que ele é M exposto. Esses vértices, nos meus desenhos daqui para frente, eles vão ter... eu vou desenhar eles de forma diferente. Um vértice preenchido é um vértice M saturado e um vértice com interior vazio é um vértice M exposto. Eles vão desempenhar papel excepcional no nosso algoritmo, tá bom? Então, quando vocês precisarem, voltem para esse slide para ver com calma. Bom, eu também preciso dar nome para uma espécie de caminho importante para mim. São os caminhos M alternantes. Tá? Então, um caminho M alternante, o nome já meio que diz o que ele quer fazer, ele alterna. Ele vai alternar entre arestas que estão em M e arestas que não estão em M. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de caminhos M alternantes. Veja só, essa aresta não está em M e essa aresta está em M. Aqui eu tenho um pouquinho maior, né? Essa aresta não está em M, está em M, não está em M. E assim eu consigo crescer bastante. Agora, olhem com calma essa figura, né? Esse caminho, eu vou dar um outro nome para ele no próximo slide. Ele é bem especial para a gente. Ele começa num vértice M exposto, um vértice que não é saturado, que não tem nenhuma aresta de M, né? Ele acaba num caminho M exposto, tá? O que acontece se eu jogar fora as duas arestas do emparelhamento que estão aqui e adicionar as outras 3, tá? Então, deem uma olhada com mais calma e vejam que eu vou obter um novo emparelhamento desse grafo e maior, tá? Então, vamos formalizar isso daqui. Esse é aquele caminho que a gente encontrou, ele tem um final M exposto e o outro final M exposto. E aí eu faço essa troca daqui. Eu tinha 2 arestas do emparelhamento e agora eu tenho 3 arestas do emparelhamento. Veja, isso não cria nenhum conflito no gráfico, porque esse vértice daqui era M exposto, não tinha uma aresta do emparelhamento nele. Então, essa aresta daqui não vai criar um subgráfico com grau 2 aqui. A mesma coisa acontece com esse vértice daqui, tá bom? Então, depois de eu fazer essa operação, esses vértices vão ficar M saturados, ok? Bom, eu vou dizer que esse caminho é M aumentante, aquele caminho inicial, tá? Esse daqui, ele é M aumentante se os vértices finais são M expostos. Tá? Esse é o tipo de objeto que a gente vai procurar nessa aula. Para os curiosos em matemática, aqui eu fiz uma operação que é bem padrão, que é chamada de diferença simétrica. Eu encontrei um subgrafo, que no caso é um caminho com 5 arestas, no meu grafo, não importa quem está no emparelhamento e quem não está. Eu adicionei, né, eu peguei o meu emparelhamento, eu adicionei as arestas do caminho
e eu removi a interseção do caminho com o meu emparelhamento. Tá? Então, a diferença simétrica é a união menos a interseção. Nesse caso, ela me permitiu aumentar o meu emparelhamento. Bom, qual é a relação entre caminhos semi-aumentantes e emparelhamentos máximos? A gente já viu que se um grafo possui um caminho m-aumentante, então se um grafo e um dado emparelhamento, né, existe um caminho m-aumentante, então esse m não é um emparelhamento máximo, porque eu faço aquela operação de diferença simétrica e eu aumento o emparelhamento, tá? E isso daqui vai ser a ideia central por trás do nosso algoritmo, tá? A gente vai ficar a hora inteira buscando encontrar caminhos M aumentantes. Bom, será que é fácil encontrar caminhos M aumentantes? Tá? Como é que a gente encontra esses caminhos? Bom, a gente tem um gráfico com duas partes, A e B. Eu vou orientar as arestas de M de B para A e as arestas que não estão em M de A para B. Tá? Então, está aqui o nosso grafo, certo? Aqui eu tenho alguns vértices que são M expostos, alguns que são M saturados, as arestas do emparelhamento, tá? Eu orientei as arestas de M voltando e as arestas que não estão em M indo, tá? E o que é que isso tem a ver com encontrar caminhos M aumentantes? Bom, os caminhos M aumentantes são caminhos que começam e que terminam em vértices M saturado ou M expostos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma busca. Então, vocês já devem estar bem familiarizados com busca agora, tá? Eu vou começar de um vértice M exposto e vou procurar caminhos que cheguem até outros vértices M expostos, tá? Agora, como as únicas arestas indo de A para B são as arestas que não estão em M, e as únicas arestas voltando de B para A são as arestas que estão em M, certamente um caminho começando em A, que seja M aumentante, ele vai ser um caminho que começa com aresta fora de M, e ele vai alternando entre arestas de M e fora de M até chegar num vértice M exposto, tá certo? Então, como é que a gente encontra esse tipo de caminho? Usando uma busca. Tá? Então, qualquer busca aqui vai servir. Tá? Você só tem que passar por todos os vértices de uma componente, saindo de um vértice M exposto. Tá bom? E aí, se existe um caminho que sai de um vértice M exposto e chega em outro vértice M exposto, tá? Esse caminho vai ser alternante, tá? Note que toda vez que eu dou um passo, saio aqui de um vértice M exposto, venho para cá, tá? Se eu chego num vértice M exposto, por acaso, suponho que esse seja M exposto, isso daqui já é um caminho aumentante, com uma aresta só, tá? Satisfaz todas as propriedades da definição. Começa no M exposto, acaba no M exposto. Tá? É alternante? É. Eu não preciso ter arestas de M para ser M alternante. O que eu preciso é que, para cada aresta fora de M, eu tenho uma aresta de M depois. Tá? Na verdade, entre quaisquer duas arestas fora de M, eu tenho uma aresta de M. E entre quaisquer duas arestas de M, eu tenho uma aresta fora de M. Tá? Então, isso vai ser M alternante. Tá? Mas, se eu tenho apenas uma aresta fora de M, ele vai ser M aumentante já. Aí, note que se eu chego aqui, esse vértice é saturado, tá? Então, há uma aresta do emparelhamento incidente a ele. Tá? Então, tem uma aresta voltando, porque, ora, as arestas que estão voltando só são as arestas do emparelhamento, e toda aresta do emparelhamento está voltando. Tá? Então, se eu chego aqui no vértice saturado, certamente venho para um outro vértice que é saturado do lado de cá, passando pela minha aresta de M, tá bom? E assim eu vou seguindo o meu algoritmo. É uma busca num grafo dirigido. Bom, o meu algoritmo se parece com isso. Eu vou entrar com o grafo G, vou começar com emparelhamento vazio, vou pedir um caminho M aumentante, usando a sua busca, né? Vou fazer a diferença simétrica do meu emparelhamento com esse caminho M aumentante,
Nesse passo daqui, nesse começo, esse caminho M aumentante vai ser uma aresta só, tá? O primeiro passo é bem fácil. Eu poderia começar M como uma aresta só. Bom, o importante é esse loop daqui, tá? Enquanto o caminho for diferente de vazio, eu pego um caminho M aumentante, tá? E eu faço a diferença simétrica. Eventualmente, eu vou chegar num grafo que não tem caminhos M aumentantes, tá bom? Quanto tempo eu gasto nesse algoritmo? Cada caminho M aumentante pode ser encontrado em tempo O de M, tá? Que é o tempo de uma busca. É o tempo que você gasta para você precisa visitar todas as arestas do grafo, tá bom? Então, você começa em cada vértice M exposto, tá? E procura, solta uma busca dali. No pior caso, você vai visitar todas as arestas do grafo. Cada caminho M aumentante aumentou o meu emparelhamento em, no máximo, uma aresta. Tá? E a gente sabe que um emparelhamento tem, no máximo, N sobre duas arestas. Então, eu vou repetir aquele loop, no máximo, N sobre duas vezes. Né? Logo, o meu algoritmo tem custo N vezes M. Tá bom? Vou repetir uma coisa da ordem de N vezes um algoritmo da ordem de M. Tá certo? Bom, isso daqui apresenta para a gente um outro problema. Tá? A gente sabe agora que a gente consegue encontrar caminhos M aumentantes e que isso aumenta o nosso emparelhamento. Mas será que isso é suficiente para encontrar o emparelhamento máximo? Tá? Será que esse algoritmo retorna o emparelhamento máximo? Em outras palavras, o que eu estou perguntando aqui é: será que se o emparelhamento não é máximo, então existe um caminho M aumentante? Tá? Porque se existe um caminho M aumentante, aquele algoritmo vai encontrar o caminho M aumentante. Tá? Mas será que sempre existe um caminho M aumentante quando o meu emparelhamento não é máximo? Tá? Será que o meu algoritmo não pararia ali e diria: olha, eu não encontrei caminho M aumentante, então toma esse emparelhamento. E você diz: ah, mas esse emparelhamento não é máximo, você não está satisfeito, você queria um máximo. Tá? O que vai acontecer é que a gente encontrou um emparelhamento M, tal que G não possui um caminho M aumentante, mas tem um teorema que diz que se eu tenho um emparelhamento M num grafo G e esse emparelhamento é máximo, então não existe caminho aumentante. Se e somente se. Veja, o emparelhamento M em um grafo G é máximo se e somente se não existe caminho M aumentante. Esse se somente se diz que essas duas condições são equivalentes, tá? Ele é máximo, é a mesma coisa dizer que não existe caminho M aumentante. Então, isso vai garantir que o nosso algoritmo só para num emparelhamento que é máximo, tá? Bom, aqui eu tenho a prova também desse teorema, que é bastante bacana. Ele é conhecido como teorema de Besse. A gente quer provar que o emparelhamento é máximo se somente se não existe um caminho M aumentante. Então, pegue o emparelhamento M, né, qualquer, e pegue o emparelhamento M estrela, que é máximo. Tá? Vamos pensar que as arestas de M eu pintei de azul e as arestas de M estrela eu pintei de vermelho. Nesse caso, eu posso pintar duas arestas com a mesma cor. Tá? Aí eu vou considerar que ela está com duas cores ali, azul e vermelho. Note que, como esses dois objetos, M e M estrela, são emparelhamentos, tá? Então, cada vértice vê no máximo uma aresta azul e uma aresta vermelha. Tá? Então, ele tem no máximo grau 2 na união dessas duas. Tá? Então, eu vou olhar para esse grafo H, que é a união de M e M estrela. Tá? Como cada vértice é incidente a no máximo aresta de M e no máximo aresta de M estrela, as componentes de H vão possuir grau no máximo 2. Então, para um pouquinho aqui, pense o que é um grafo com grau máximo no máximo 2.
tá? Eu posso ter vértices isolados, arestas isoladas, caminhos e ciclos, tá? Tem um ponto interessante aqui. Se eu tenho um caminho, esse caminho tem que ser alternante de alguma forma, alternar entre azul e vermelho, né? Se eu tenho um ciclo, esse ciclo tem que alternar entre azul e vermelho. Será que ele pode ter comprimento ímpar, né? Bom, ele não pode ter comprimento ímpar porque a gente está num gráfico bipartido, tá? Porém, ele tem duas cores, tá? Então, como ele tem que alternar, ele tem que ter comprimento par. Então, os três tipos de componentes que eu estou preocupado aqui são as arestas isoladas, os caminhos M alternantes, um circuito M e caminhos M aumentantes. Tá? Porque ele pode ser um caminho M alternante que não é M aumentante. Mas se ele for M aumentante, ele é M alternante. Agora, veja só. Se esse emparelhamento M estrela, que é máximo, se ele for maior do que M, tá? Então, uma dessas componentes tem que ter mais arestas de M estrela do que aresta de M, tá? Porque se cada componente tem pelo menos tanta aresta de M quanto tem de M estrela, né? Eu não consigo somar e ter um número de M estrela maior do que de M. Então, tem que ter uma dessas componentes que tem mais arestas de M estrela do que de M. Aí aqui você para de novo e pensa, ué, mas se ela tem mais aresta de M estrela do que de M, ela tem que ser um caminho e tem que ser um caminho M e não M estrela, M aumentante, tá? Eu tenho M estrela, M estrela, M, por exemplo, tá? Então seria um caminho M aumentante. Nesse caso, eu jogo fora as arestas de M, pego as arestas desse caminho que estão em M estrela e eu aumentei o meu emparelhamento, tá bom? Isso mostra que se M não é máximo, então existe um caminho M aumentante, tá bom? E aquele algoritmo da gente encontra caminhos M aumentantes. Bom, isso prova o teorema, tá? Enquanto M não for máximo, existe um caminho M aumentante. Bom, para terminar essa aula, a gente viu um algoritmo que em cada iteração, cada passo daquele loop, ele encontra um caminho aumentante e ele aumenta o emparelhamento de uma unidade. Então, a gente repete esse algoritmo N sobre 2 vezes. Existe uma versão na literatura mais forte desse algoritmo, né, com a mesma ideia de caminhos aumentantes, né, mas ele encontra um conjunto maximal de caminhos aumentantes com uma busca similar, né, e ele faz as trocas de todos esses caminhos de uma só vez. Tá? Então, o loop dele vai realizar várias trocas de uma vez. Então, vai aumentar o número de arestas do emparelhamento em várias arestas em cada passo. Tá? E aí, eles conseguiram provar que esse algoritmo encontra o emparelhamento máximo em tempo m raiz de n. Veja que bacana, ele diminuiu o n para raiz de n. Um segundo ponto, para a gente terminar a aula de hoje, é falar um pouco de emparelhamentos perfeitos. Tá? O emparelhamento é perfeito se ele contém todos os vértices. Não é difícil ver que um gráfico só vai ter um emparelhamento perfeito se ele tiver um número par de vértices. Tá? Existe uma condição muito legal, que é o conhecido como Teorema de Hall, que diz quando a gente é capaz de encontrar um emparelhamento perfeito num gráfico. Tá? Ele diz um pouco mais do que isso. Ele diz que se eu pego um gráfico bipartido A e B, tá? Pego um conjunto X em A, existe um emparelhamento que vai saturar todos os vértices de X, se e somente se, para todo subconjunto de vértices de X, a vizinhança desse subconjunto é pelo menos o tamanho daquele subconjunto. Tá? Quer dizer que todo subconjunto, pelo menos, né, quando você olha para a vizinhança, você não diminui. Tá? Porque se eu tenho um conjunto que a vizinhança dele é menor,
para eu emparelhar todo mundo daquele conjunto, eu não vou conseguir emparelhar com os vizinhos dele, tá? Então, aquilo dali é um problema, uma obstrução para a gente encontrar um emparelhamento que emparelhe todos os vértices de X, tá bom? A gente vai ficar por aqui.